Pai do Senhor, querido, estamos começando uma série de palavras semanais, onde estaremos estudando, comentando a palavra de Deus. Vamos começar lá no livro de Gênesis, desde o início, vamos até Apocalipse, mas seguindo uma sequência cronológica. Todo sábado estaremos liberando esse comentário com um assunto que foi estudado durante a semana lá no Desafio Bíblico, lá no Facebook. Nós vamos colocar embaixo o endereço para você, se quiser nos acompanhar. As palavras serão sempre simples, não queremos nos ater a muita teologia, muito estudo histórico, mas simplesmente comentários sobre o que a palavra pode falar conosco a cada dia, a cada momento que nós estamos lendo. Hoje nós vamos comentar os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que falam exatamente sobre a criação do mundo. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11, o Senhor está nos ensinando sobre a criação do mundo. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, possivelmente, para que o povo de Israel pudesse saber, entender como é a história da criação do mundo. O Velho Testamento é focado na criação do mundo. O Senhor Deus, Deus Pai, é a principal figura de todo o Velho Testamento. Ele aponta para o Novo, declarando que Jesus vai voltar, é aquele prometido que vai pisar a cabeça da serpente, é aquele que vai nos trazer definitivamente a salvação. Mas no Velho Testamento o foco é o ministério de Deus Pai, a criação. Lá no capítulo 1º, 2º, 3º, fala exatamente sobre a criação do mundo. Deus criou o mundo em 7 dias. Muitos questionam, será que foram 7 dias de 24 horas? Ou como a Bíblia diz, que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Esse não é um ponto mais importante. O que importa é saber que Deus criou o mundo para que o mundo, não só a Terra, mas todo o universo, ficasse à disposição do homem. O homem é a coroa da criação. É como aquele casal que vai receber um neném, já sabe que vai receber, então ele prepara a casa, prepara o quarto, prepara as finanças, prepara todas as coisas para que o neném possa chegar e encontrar um ambiente propício para ele. Deus fez assim com o homem, preparou todas as coisas para que nós pudéssemos viver aqui. O mundo, toda a natureza está aqui ao nosso dispor. Claro que, como nós somos mordomos, nós temos que cuidar da natureza, cuidar daquilo que foi colocado na nossa mão como responsabilidade. Agora a grande pergunta que surge é, para que o homem foi criado? Qual o objetivo da criação do homem? E ao longo da palavra nós vemos que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, para estar em comunhão com o Senhor. Deus é amor, e não existe um amor sem ter alguém para com quem você possa amar. E Deus ama, mas Ele ama quem? Ele ama o homem. E Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Por que o homem precisava ser a imagem e semelhança de Deus? Porque você não ama algo que não é semelhante a você. Você pode até gostar de um cachorrinho, gostar de um gatinho, mas amar você só ama um homem ou uma mulher. Nós amamos os nossos semelhantes. E por isso Deus nos fez a imagem e semelhança. E Deus faz todas as coisas de uma forma muito organizada. Primeiro Ele criou o mundo mineral. Porque não poderia criar um animal sem ter uma terra, não poderia criar uma planta sem ter onde fixá-la. Então Deus criou o mundo mineral. Depois, num segundo momento, Deus criou o mundo vegetal. As plantas, as flores, as árvores, o que serviria de alimento para as próximas etapas. Numa terceira etapa, Deus criou então o mundo animal, com todos os animais que existem hoje, alguns que já se foram. Deus criou todos os animais. E depois, então, Deus formou o homem. Há uma mentira que talvez você tenha ouvido lá no colégio, que o homem faz parte do mundo do reino animal. Não é verdade. Existem reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Depois Deus cria o homem, que é o único elemento, é o único espécime do reino humano. E nós que fazemos parte do reino humano, somos os únicos que temos acesso ao quinto reino, que é o reino celestial, o reino espiritual. Através de Deus e depois através de Jesus, nós temos acesso ao mundo celestial, ao mundo espiritual. E Deus fez todas as coisas para que nós pudéssemos cuidar. E diz a palavra que Deus entregou ao homem 2 coisas que são importantes: autoridade e poder. Por que autoridade? Quando Deus fala para Adão, dá nome aos animais.
Ninguém dá nome a uma coisa que não tem autoridade. Se você, papai e mamãe, vocês deram nome ao seu filho. Você que é empresário, dono de uma loja, de um comércio, você deu nome a esta loja, porque você tem autoridade. Lá no cartório, o pai é que tem que fazer o registro, porque ele tem autoridade. Então Deus deu a Adão autoridade para dar nome aos animais. Por que Deus não deu nome aos animais? Porque concedeu autoridade a Adão. Além disso, Deus também deu ao homem, a Adão, o poder. Como é que nós sabemos que Deus deu poder a Adão? Quando Deus falou para Adão, cuida do jardim, certamente deu a ele poder. Ninguém dá uma tarefa sem dar os meios pelas quais você vai desempenhar essa tarefa. E eu acredito que Adão não precisava caminhar de uma ponta até a outra do jardim do Éden, andando dias talvez, falando para Eva, ó, espera um pouquinho que eu vou até a outra ponta do jardim, daqui a uma semana eu volto. Eu creio que Adão podia fazer essa movimentação do espaço. Eu vejo Adão com as mesmas características que Jesus tinha entre a ressurreição e a assunção. Ele uma vez estava comendo com alguns discípulos ali em Emaús. Quando ele partiu o pão, os discípulos perceberam que era ele, mas ele desapareceu. Ele não tinha limitação de portas e paredes, ele ia e vinha, sem limitação de espaço. E eu creio que a Adão, Deus deu também esse poder, e não só esse, muitos outros. Fica claro para nós que o pecado embotou em nós algumas características, algum poder. Alguns dizem até que a nossa mente, nós usamos um pequeno percentual dela. Por que Deus colocaria tantas características, tanto poder na mente, nós usaríamos só um pouquinho? Por quê? Porque nós fomos embotados, diminuídos de poder por causa do pecado. Então Deus deu a Adão, lá no início, poder e autoridade. E falou com ele, olha Adão, você exerce esse poder e essa autoridade cuidando do jardim. Mas Deus não abandonou o homem. Deus toda tarde procurava o homem para conversar com ele. Não era simplesmente uma conversa, era uma cobrança, era um acompanhamento. Jesus também fala isso, lá no Novo Testamento. Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias. É uma palavra de consolo, é uma palavra gostosa, mas também é uma palavra de cobrança. Se ele vai estar conosco, ele vai cobrar. O que você fez hoje? E o Senhor também, toda tarde, se encontrava com Adão ali no jardim do Éden. Por isso que eu falei que o homem, que faz parte do reino humano único, tem acesso ao reino espiritual através de Deus. Deus conversava com Adão toda tarde. E uma coisa importante é, se Deus queria amar o homem, por isso fez a imagem e semelhança, Deus também preparou o homem para que amasse a Deus. E para isso Deus colocou uma característica no homem, para que ele pudesse demonstrar o seu amor. Essa característica é o livre-arbítrio. Imagina se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós não pudéssemos escolher as coisas. Quando eu chegasse para Deus e falasse, Senhor, eu te amo, seria como um robô. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, eu te adoro. Ó Deus, eu quero te prestar culto. Se fosse sem o livre-arbítrio, seria uma coisa automática. E Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que o homem pudesse escolher. O homem podia escolher adorar a árvore, adorar o sol, o céu, a estrela, todas as coisas, mas ele escolheu adorar a Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quando você levanta as suas mãos e fala, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, isso quer dizer que você escolheu. É um louvor verdadeiro. Ou seja, o que autentica o nosso louvor é o livre-arbítrio. Mas quando o homem colocou o livre-arbítrio sobre Adão, deu a ele também a oportunidade de escolher. Por isso Deus falou, olha, todas as árvores do jardim do Éden você pode comer, você pode dispor delas, mas tem uma árvore, essa você não vai poder comer. Ela é chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer. Por que Deus fez isso? Para mostrar ao homem que ele tem o livre-arbítrio. E Deus queria uma obediência do homem por vontade própria e não por obrigação. Mas Satanás, o nosso inimigo, preparou a sua armadilha. Satanás então procura Eva e começa a fazer propostas para ela. Eu acredito que a tentação com Eva não deva ter sido algo do tipo, Eva, come essa fruta. Sabe por quê? Porque quando Satanás nos tenta, ele não faz assim. Ele vem preparando um terreno, vem preparando todo um ambiente para que nós possamos cair na armadilha. Eu imagino que um dia Satanás chegou para Eva e falou, olha só, chega aqui perto dessa árvore. E Eva falou, não, perto dessa árvore eu não posso, porque Deus proibiu. Não, ele proibiu de comer, mas de chegar perto não tem problema. E Eva chegou, olha, aproveita dessa sombra. Olha aqui essa fruta aqui linda. Não posso. Não, olhar pode.
olha só que coisa maravilhosa, passa a mão nessa fruta, olha como ela é cheirosa, passa a mão, olha como é gostoso tocar nessa fruta. Pega aquela que está lá mais no fundo, ela é maior, olha só, ela deve ser mais cheirosa, puxa ela. Quando Eva puxou, a fruta soltou. Aí Satanás fala, já que soltou, come. E Eva comeu. Eu acredito que tenha sido algo mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque é assim que Satanás nos tenta. Ele vai devagarzinho, tirando as nossas resistências. E ali Eva comeu da fruta, e não só comeu, ela entregou também para Adão. E Adão comeu. E não foi o comer da fruta o pecado. O pecado não foi o se alimentar. O pecado não foi o desobedecer. Na verdade, o pecado foi o descrer de Deus. Não acreditar em Deus, não ter fé em Deus. E quando nós descremos, não temos fé, não acreditamos em Deus, a desobediência é uma consequência. Então o homem desobedeceu a Deus. E como ele desobedeceu a Deus, ele não servia para mais nada. Como assim não servia para mais nada? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para que pudesse adorá-lo, estar em comunhão com o Senhor. A partir do momento que o homem não pode estar em comunhão com o Senhor, ele não serve para nada. Para que serve, por exemplo, uma lâmpada queimada? Para nada, você joga fora. O homem só foi feito para estar em comunhão com Deus. Se ele não pode estar em comunhão com Deus por causa do seu pecado, Deus não tem comunhão com a sujeira e com o pecado, então não resta nada homem do que jogar fora. Por isso que Deus falou que se você comer, você vai morrer. Porque não tem mais razão de ser. Mas Deus ama tanto o homem que Deus pensou numa estratégia. Porque se matasse o homem, ele não teria mais o homem para amá-lo. Mas ele não poderia amar porque o homem estava em pecado. Como aconteceu? Então Deus falou, eu vou mandar alguém que pague essa dívida. Houve uma dívida. Porque a consequência era direta, se você comer, você vai morrer. A sentença já estava dada. Então a dívida é morte de homem. Essa dívida tinha que ser paga. Enquanto não fosse paga, o homem estaria em dívida. E Deus então avisa para a mulher e para o homem, Adão e Eva, olha, eu vou mandar alguém que vai pagar essa dívida. Alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Mas o homem não poderia estar mais à frente de cuidar do jardim do Éden, porque ele havia pecado, perdeu a confiança de Deus. Então Deus expulsa o homem do jardim do Éden e expulsa e tira dele autoridade e poder. Você já viu aqueles filmes americanos em que por alguma razão um policial comete um delito, o delegado, o chefe dele, chama ele à sua salinha, vem cá, e fala com ele, você vai ficar suspenso. E tira dele o quê? Arma e distintivo. Deus tirou do homem, chamou o homem à salinha, e Deus tirou do homem a arma e o distintivo, autoridade e poder. Agora você vai cuidar da sua vida. Você, homem, você vai ter que trabalhar. Antes o homem não se cansava, todas as coisas estavam à sua disposição. Agora você vai ter que trabalhar para o seu sustento. E você, mulher, a maior tarefa que você tem, a mais especial, é gerar filhos. Você vai continuar gerando filhos, mas agora você vai ter dores para gerar esses filhos. A função de maternidade de Eva, na verdade, era a ferramenta que Deus deu para obedecer o primeiro mandamento. Deus falou para Adão, consequentemente para Eva, crescei, multiplicai, enchei a terra. Esse sempre foi o desejo do Senhor, a terra cheia de homens, para que ele pudesse amá-los. Deus quer mais pessoas porque o seu amor é tão grande, quanto mais pessoas ele puder amar, melhor. E a tarefa que Deus deu para Adão e Eva foi crescer, multiplicar e encher a terra. Então, a maternidade de Eva e o trabalho de Adão agora são instrumentos para que esse mandamento seja realizado. Satanás sempre se levantou contra esse mandamento. Ele sempre quer impedir que o homem cresça e multiplique e enche a terra de adoração, porque se nós multiplicamos e adoramos ao Senhor, a terra será cheia de adoração. Satanás todo tempo tenta impedir. Os maiores ataques de Satanás são contra esse mandamento, né? O aborto, o casamento ou a união onde não há geração de filhos, depois a rebelião, são armas que Satanás dá para que não haja uma herança, que pais não passem para os filhos uma herança de adoração. E Deus expulsou Adão e Eva, e assim o pecado começa a crescer no mundo. Você conhece a história de Caim e Abel. Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor, e Deus aceitou o sacrifício de Abel.
Nós ficamos perguntando por que aceitou de Abel e não aceitou de Caim. A Bíblia dá algumas pistas, né? A Caim diz que depois de muitos dias ele ofertou o resto. Mas fala que Abel ofertou das primícias das suas ovelhas. Quando Caim percebeu que Deus aceitara a oferta de Abel e não a dele, ele não procurou saber o que tinha de falta, o que ele poderia melhorar. Mas quando Deus lhe pergunta por Abel, ele fala: acaso eu vou cuidar do meu irmão? É assim conosco até hoje. Nós, quando somos cobrados, somos pegos em alguma falta, nós procuramos alguém do lado para acusar. Raramente procuramos o erro em nós. E aí Caim mata Abel. E aí entra o homicídio. E o pecado começa a se agravar de uma forma tremenda. Muitas vezes nos perguntamos com quem casou Caim, casou Sete, um dos outros filhos de Adão. Deus não entra em detalhes, a palavra não entra em detalhes com relação a isso. O que nós sabemos é que Adão teve outros filhos e certamente esses filhos casaram entre si e a humanidade foi crescendo. Ao mesmo tempo que crescia em número, crescia em pecado também. De tal forma que Deus olha para o homem e fala: eu vou destruir tudo, porque não tem mais o que fazer. Mas o amor de Deus é tão grande. Ele viu o coração de um homem chamado Noé. E este homem, Deus falou: Noé é verdadeiramente fiel. Então fala com Noé: olha, prepara uma arca, porque eu vou destruir o mundo com chuva, com água. Deus não precisava fazer isso. Deus poderia pegar Noé, destruir todo mundo, deixar só a família de Noé viva. Mas por que Deus fez todo esse processo da arca? Para que à medida que Noé fosse construindo a arca, o povo pudesse ver que há um escape. E certamente perguntava a Noé, e Noé durante esse tempo todo, foram anos construindo a arca, Noé pregou e falou: olha, vai acontecer isso, vai chover. Mas eles não acreditaram. Até que no dia chegado, Deus entra com os 8 personagens dentro da arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 pessoas, 8 é número de recomeço, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, 8 é o número de recomeço. Então Deus leva 8 pessoas para dentro da arca, alguns animais, e aí ele destrói a terra com água. Mas após o dilúvio, saem esses 8, e Deus promete a Noé e ao homem: eu não vou mais destruir a terra com água. Aqui nós temos a segunda aliança de Deus. A primeira foi com Adão. Deus falou: vou mandar alguém para pisar a cabeça da serpente. Aliança adâmica. A segunda aliança que temos, a aliança com Noé, aliança noética, onde Deus fala: eu não vou destruir a terra com água. Essas duas alianças, o homem não tinha que fazer nada, somente aceitar. Então Noé sai da arca com seus 3 filhos, e esses 3 filhos com suas esposas, eles povoam a terra outra vez. Mas novamente vem o pecado, a partir da descendência de Cão, Cão que havia desonrado seu pai Noé. A partir da descendência de Cão nasce um homem chamado Nimrod, que traz toda uma herança maligna. Ele funda uma cidade chamada Babel, e ali naquela cidade eles constroem uma torre, cujo objetivo era tocar ao céu. O objetivo era mostrar que eles eram todo-poderosos. E Deus viu que isso não ia dar certo, o homem não é autossuficiente. E ali Deus interviu, ali as línguas foram geradas e os homens espalhados pelo mundo. Houve uma maldição, a maldição da divisão. A autossuficiência nos afasta de Deus e traz divisão. Claro que o Senhor providenciou que essa maldição fosse quebrada lá no Pentecostes, quando homens de todas as nações, todas as línguas diferentes estavam ali, e o Senhor fez ao contrário. Ele uniu de tal forma que trouxe a presença de Deus, e as línguas foram quebradas ali pela unção que o Senhor derramou. Deus sempre está no Novo Testamento quebrando as maldições que o homem preparou para si no Velho Testamento. E ali então o homem foi espalhado para todo mundo, mas o pecado continua. E Deus agora então tem uma outra alternativa: não destruir o homem, mas ele então vai escolher uma família a partir de um homem. Isso nós vamos ver no outro comentário. Amém? Deus te abençoe, querido. Todo sábado nós vamos liberar um comentário aqui. Comentário simples, sem muita profundidade teológica ou estudos históricos. Nós vamos falar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Se você quiser, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para que você possa ser avisado das novas publicações.
Deus te abençoe, querido. Que tenha um domingo na presença do Senhor, um final de semana abençoado.